acontece o seguinte, gente. Pode existir uma epidemia que seja um fenômeno puramente médico, sem nenhuma interferência de fatores sociopolíticos? É óbvio que não. Claro que pode, é só tu pensar em... Antes da existência do homem na Terra, o Olavo de Carvalho, tá? Antes de existir essa coisa aí que tu fala, o comunismo, o fantasma do comunismo, né? Pra colocar o time A contra o time B, né? E separar as pessoas, antes de existir essa coisa toda, existia um vírus, tá? Existia um vírus que se propagavam exatamente da mesma maneira, né? E a gente, enquanto ser pensante, deveria ter estratégias, né, de se defender de um negocinho que é um negócio de RNA com uma parte de gordura em volta. Mas não. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue parar e pensar, né? Claro que não consegue parar e pensar com esse ruído que existe, com as pessoas que se julgam intelectuais e superiores a todo mundo, que é o teu caso, não é o caso das outras pessoas, tá? O teu caso que se julga superior a todo mundo, porque qualquer um que discorda de ti, tu chega e fala que é analfabeto funcional. Tu é o cara que diz, temos que não fazer argumentação, né, a pessoa, temos que refutar as ideias. Tu é o cara que mais fala, tu é o cara que mais fala das pessoas. Qualquer um que duvida de ti, tu chama de analfabeto funcional. Qualquer um. Bem, em relação a isso, cara, pensando aqui sobre leituras e tal, etc., eu acho que o Olavo tem uma boa leitura e tal, etc., sobre alguns pontos, mas em relação a métodos científicos, terra plana, terra esférica, saúde, esses negócios o cara não entende. Não tem como ele entrar nessa discussão sem levar aí uma nas costas. Porque realmente, se você for notar, não tem realmente estatística, não tem uma base, e isso é muito complicado também. Por exemplo, eu vejo o pessoal seguindo muito, sendo gado mesmo, sabe? E não estou falando aqui, sei lá, como um Ícaro Teixeira, que é tipo um cara que virou a casaca total, sabe? Né? Nunca foi uma pessoa que teve uma opinião bacana aí, sempre foi uma pessoa... Na verdade, o cara, né, como eu disse pra vocês, sou de direita, mas tem coisas ali que eu sempre questiono, não faz sentido. Isso é uma das partes do conservadorismo em si. E o negócio é se defrontar com a realidade. O conservadorismo está morto há muito tempo e não foi o Olavo de Carvalho que ressuscitou ele. Na verdade, ele trouxe algumas discussões, tá, referentes que são comuns até certo ponto, mas se você for pensar, até um comunista e um capitalista pode ter coisa em comum, certo? Começando, por exemplo, com algumas posições do Estado. Talvez algumas posições do Estado, os dois podem concordar, né? Isso se o conservador não for anarcocapitalista, aí não tem como. Mas se você pegar um liberal, se você pegar lá também um comunista, com certeza, eu tenho certeza para vocês que os dois vão apontar assim, nossa, a gente precisa da polícia, certo? Cada um vai ter os seus métodos, mas vai ter aquilo. E outras coisas para não ficar enrolando, certo? Eu vou dar um pausa aqui, mas eu já volto. Opa, voltei aqui, pessoal. Mas assim, continuando o nosso papo, eu creio que seja isso, cara. Você tem ali uma situação muito complicada, o conservadorismo ele tá morto há muito tempo. Temos conservadores por aí, óbvio que sim, mas o movimento está morto há muito tempo. Né? A gente tem também o Paim, a gente tem o Enéas, esse pessoal aí, eles tinham ideias diferenciadas, né? Até algumas coisas conflitantes uma com as outras, mas eles tinham lá seus pontos de vista, certo? E alguns dos conservadores não tinham uma posição um pouco mais ferrenha de seguir só um ponto só, que seria isso, aquele ponto que eu já disse para vocês, conservadorismo liberal. E principalmente agora esse conservadorismo liberal estadista. E o que é isso? Na verdade não é um termo que eu inventei e criei simplesmente do nada. Na verdade é só uma coisa que eu faço aqui alusão. Não é nenhum termo nem etc. Mas só para a gente ter na cabeça que o que eles usaram para ir para a campanha e ir para frente foi um conservadorismo liberaloide, certo? Então ele ia ter muitas posições liberais.
Mas depois que chegaram no poder, o negócio mudou. Então a gente precisa ter o veículo, né? A gente precisa ter ali a imprensa, a gente precisa ter alguma TV, a gente precisa ter cargos públicos, nós precisamos fazer com que as coisas virem conservadoras, né? Mas o negócio é um pouco mais lá embaixo, porque querendo ou não, tem algumas pessoas que falam a verdade nesse ponto, algumas são exageradas, mas essa é realmente uma verdade. Existe o culto ao líder, tanto ao Bolsonaro quanto ao Olavo e ao Trump, né? Que eu acho que é uma coisa bem descabida, porque o Trump não conhece, talvez, um outro brasileiro que não seja o Bolsonaro. Isso você conhece ele, né? Estou falando em um modo de dizer mesmo, tá? Não leve muito bem a sério o que eu falei. Mas só uma analogia que a gente pode fazer aqui, cara. Não faz sentido um cara ter as posições dele, assim como o Boris Johnson lá fora, e o pessoal seguir. Então eles estão com um delay muito grande, porque eles estão seguindo coisas que o Trump e o Boris falaram um tempo atrás. Mas se você for notar, cara, esses negócios não estão sendo seguidos. Hoje em dia, eles pararam com isso. Agora eles estão adotando novos métodos. E o Bolsonaro? Como que ele vai fazer? Entendeu? Eu vi o Kirsta falando um pouco sobre isso. E ele tá falando que os métodos basicamente não estão fora do jogo, né? A gente tem também essa ideia de fazer lá uma quarentena, sim, mas só para as pessoas idosas. E é um método escalonado lá, que parece que tem também no Japão, onde as coisas estão acontecendo. Só que acontece é que o Japão tem um sistema muito melhor do que o nosso e a gente tem um sistema muito ruim e uma população muito grande. E a gente tem mais idosos do que na Itália, certo? E isso é uma verdade. Não estou falando de estatística, não estou falando de números, simplesmente dizer assim, a porcentagem de velhos é maior. Verdade. Só que aqui no Brasil a gente tem muito mais disso. E a gente tem muito mais pessoas na zona de risco. Então, isso a gente tem que levar em consideração, certo? Vamos continuar aqui. Então não vem com esse papinho de ele está me atacando. Ai, olha esse canal, Física Livre, está me atacando. Isso. Você veja, o fator político esteve presente nessa epidemia desde o começo. Aliás, está presente sempre, em todas. É óbvio que o fator humano está presente em todas, Olavo Gênio de Carvalho. Vou te dizer como que a política interfere. Vamos pensar, vamos fazer um exercício de pensamento. Tu é filósofo, né? Tu gosta de pensar. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente tira todas as verbas, tá? Todas as verbas de todos os hospitais do Brasil. Só para fazer um experimento, tá? Só para a gente ver o que acontece. A gente tira a verba de todos os hospitais. Ninguém mais pode ter tratamento de UTI, ninguém mais pode ter respirador, ninguém mais pode ter nenhum acesso à medicina. Para ver o que acontece. Então é a política interferindo, né? O número de mortes vai disparar se isso fosse feito. É porque a política estaria interferindo, né? Nos resultados do experimento. Bem, quanto a isso eu já não sei, cara. Não em cortes, tá? Eu tô falando que eu acho que é o contrário. Eu acho que se a gente fizesse isso, nós estaríamos deixando de fazer com que a política influenciasse esses setores. Então eles iam ter que se gerar, entendeu? Acho que é o contrário. Eu acho que a gente interfere com políticas usando o Estado. E isso faz muito mais sentido. Então sempre a gente tem que interferir. E não tô falando contra, tá, cara? É só uma apresentação mesmo. Do que eu estou analisando. Então, se a gente cortar, é aí que a gente vai parar de interferir com a política. A política serve para interferir no Estado para gerar esse tipo de coisa. Então, acho que, sei lá, não sei, dá para considerar o que ele falou, mas se você for passar por um sentido aí, pode gerar alguma confusão, né? Então, talvez eu já corte esse mal pela raiz. Mas eu entendi muito bem o que ele quis dizer. Que se a gente fizesse os cortes de um sistema que já é pré-estabelecido, isso daria muitos problemas. Isso é verdade. A gente não tem aval para conseguir essas coisas. Na verdade, como eu posso falar para você, o Estado ele ajuda e ao mesmo tempo ele atrapalha. E isso é uma verdade, tá? É inegável.
Então, tem coisas bem legais que o Estado pode dar, mas às vezes o problema foi gerado por ele mesmo, certo? A gente pode discutir isso depois, mas tenha isso em mente. O Estado gera problemas e também soluciona os problemas. Então, nesse caso aí, por exemplo, do problema centrado nos médicos, tal, etc., isso daí vem sido bem discutido, muito mais discutido depois do keynesianismo, né? Todo mundo começou a mudar um pouco, até porque o Keynes, né, diferente até do que pessoas de esquerda e de direita podem dizer, ele não era de esquerda e nem de direita, ele é centro. Ele tem uma economia bem centrista, por isso que também nasceram os conservadores keynesianistas. Que se o conservadorismo está morto, né, imagine o keynesianismo, quer dizer, o conservadorismo keynesianista. Acho que só um grande líder que teve desse ponto aí foi só o Enéas. E acabou, né? Mas essas ideias aí, elas foram bem conflitantes. O Keynes acabou pegando o capitalismo e usando ele para produzir algumas coisas sociais, pensando também no Marx. Mas eles execravam o Marx, certo? Quem amava o Marx era o Hayek. Então, por exemplo, o Keynes e o Hayek têm ideias semelhantes. Por quê? Porque se você for pensar, o Keynes ele está no centro, mas ele é mais centro-direita do que centro. Tanto que o regime militar, ou ditadura militar do Brasil, usou, assim como outros sistemas que também eram de direita, certo? Inclusive, por exemplo, coisas assim que eu considero, depois eu posso fazer um gráfico, mas é óbvio, é minha opinião, não vai me xingar aí também de analfabeto político ou, sei lá, científico, mas eu sei muito bem. Por exemplo, fascismo, nazismo e também outros pontos, não jogo para a esquerda, obviamente que não, mas também não é de direita. Por quê? Porque eles são, pode-se dizer talvez que alguns deles tenham mais para a direita do que para a esquerda, mas eles estão no centro, e são centros autoritários. Muitos deles adotaram métodos keynesianistas para promover o seu negócio lá. Acho que a única ditadura realmente que segue algum modelo mais direitista mesmo é só o do Pinochet, certo? E talvez algum outro aí que eu esteja me esquecendo. Eu tenho esquecido. Mas a do Pinochet é a única que segue um modelo realmente de direita, né? Que ali não tem um negócio social e tal, e etc., para atrapalhar, certo? Embora eu acho que, por exemplo, o distributivismo, ele entra também na direita, mas ele é tipo uma ideia bastante social que está muito pautada, mas muito mesmo, no tradicionalismo. Então acho que isso leva um pouco mais esse discurso, essa ideia para direita. Mas é isso, cara. Vamos continuar. Que é uma coisa um pouco mais factível, é a CAPES, é o CNPq cortando bolsa de pesquisador. É a CAPES, o CNPq cortando verba de instituições federais. É a CAPES, o CNPq cortando verbas da Fiocruz, por exemplo. Imagina que ruim se a Fiocruz não conseguisse fazer tantos testes quanto faz hoje, quanto